O Salmo de número 80 é o testemunho da Igreja de Cristo como um lírio entre os espinhos. O Salmo de número 80 é o testemunho da Igreja de Cristo como um lírio entre os espinhos. Acompanhando os refrões, o qual nós encontramos o clamor "Restaura-nos, ó Deus", podemos ver que o Salmo é dividido em 3 partes. Dos versículos de 1 a 3, percebemos que é um discurso voltado para o Senhor Deus de Israel. Dos versículos de 4 a 7, encontramos o lamento sobre a tristeza nacional. Dos versículos de 8 a 18, a queixa é repetida e a nação é apresentada alegoricamente como uma videira. Inicialmente, o salmista clama para que o pastor de Israel o ouça. O evangelista João, o apóstolo Pedro apresentam Jesus Cristo como o nosso bom pastor. O escritor aos Hebreus apresenta Jesus Cristo como o pastor das ovelhas. E entre todo o saltério, nós percebemos que apenas 2 vezes encontramos essa distinção do pastor, que é aqui no Salmo 80 e no Salmo de número 23. Com isso, o salmista clama para que o rosto de Deus brilhe, ou seja, para que ele seja favorável ao sofrimento do povo. A impressão é que o rosto de Deus está virado contra a sua nação e eles precisam desesperadamente que Deus se volte a eles, que Deus se apresente para socorrê-los em meio ao desespero que estão passando. Por várias vezes nos sentimos assim também. A nossa impressão é que Deus está distante de nós, é que Deus não está olhando para nós diante do nosso sofrimento. Mas mesmo diante dessas falsas impressões que o nosso coração cria, nós não podemos esquecer que Jesus Cristo é o nosso bom pastor. É aquele que cuidou e continua cuidando do seu rebanho. A segunda estrofe do Salmo apresenta o porquê dessa situação atual de Israel. Com isso vemos que Deus está zangado, que sua ira está voltada para o seu povo. O que poderia ter causado tanta raiva de Deus? E só há uma resposta para isso: o pecado que as pessoas vêm cometendo e ao mesmo tempo não se arrependem destes atos. E por isso persistem teimosamente em praticá-los. Lembre-se que o pecado sempre tem consequências. O pastor de Israel, ao invés de oferecer pastos verdejantes, oferece apenas um monótono lágrimas. Lágrimas. Nunca podemos esquecer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Que enquanto não confessarmos os nossos pecados, Ele estará definhando o nosso ser, nos corroendo por dentro. Não precisamos constantemente sofrer por causa do pecado. Nós temos a garantia que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembre-se, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Na última estrofe encontramos outra metáfora, onde Israel é comparada por uma videira. E Deus é o seu plantador e cuidador. No passado, Deus a trouxe do Egito e plantou num lugar próspero. No presente, a vinha está em ruínas. Mas no futuro, há uma restauração a partir do Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Não podemos ignorar a verdade de que é Jesus Cristo. Perceba a relação. Sem Deus, Israel não podia fazer nada. O que ela de fato fazia constantemente era pecar. E com isso, caía terrivelmente no julgamento, no juízo de Deus. Para sobreviver, prosperar e até mesmo viver, eles precisavam estar com Deus, precisavam permanecer na aliança do Senhor. E em nós não é diferente. Sem Jesus Cristo, nós não podemos nos achegar à fé. Sem Jesus Cristo e o seu poder, nós não podemos ter uma vida justa, dando as costas para o pecado e nos achegando ao nosso Salvador. Sem Jesus Cristo e o seu poder, nós não podemos ter nenhuma vitória espiritual e muito menos nenhum fruto espiritual. Diante desse salmo, Spurgeon escreveu: sem o Senhor, você não pode fazer nada. Em contrapartida, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Deus abençoe e até a próxima meditação matinal.